Você pode aplaudir Jesus? Pai de graça, Pai de amor, receba toda a honra, toda a glória ao Senhor. Amém. Podeis assentar, por gentileza. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra com o seguinte título: receba o amor de Deus, aprenda a servir e a crise passará. Receba o amor de Deus, aprenda a servir e a crise passará. Cumprimento também todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Queridos, eu quero ler aqui em Josué, capítulo 5, versículo 13 a 15, que nos diz assim: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa, nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Aleluia. Querido, por que eu insisto muito com a questão de receber o amor de Deus? Em uma das aulas que eu tenho feito, nós com os professores estávamos discutindo sobre esse assunto. Você que está grávida, tem alguma mulher grávida aqui? Tem uma aqui. Mais alguém? Só ela ali, né? Então, quando a mulher está grávida, assim que ela ganha o nenê, ela começa a amamentar o bebê. Davi, ele teve essa experiência fantástica com a questão de ser amamentado pela sua mãe. Eu não vou pregar sobre isso hoje, mas quero dar essa introdução hoje. Então, Davi, ele diz que aprendeu o amor de Deus por estar nos braços da sua mãe sendo amamentado. Então, olha só que dica que eu vou dar para as mães aí, e se você ainda tem teu filho pequeno, faça isso, que você vai ver a diferença na vida dele quando ele crescer. Quando uma mãe está segurando um bebê, ela segura tão assim com segurança, que a primeira coisa que o bebê sente é seguro. Ele diz: daqui eu não caio, no colo da mãe. E quando ele é amamentado, ele está sendo sustentado pelo leite. E tem mais algo principal aqui que ajuda no crescimento da criança. O olhar da mãe, olhando o bebê, está dizendo: eu te amo. Aleluia. E o amor que mais se compara com o amor de mãe é o amor de Deus. Já pegou ou não? Para você receber o amor de Deus, você precisa entender que nos braços do Pai você está seguro. Ele te sustenta, e Ele olhando para você está dizendo: eu te amo. Então isso é receber o amor de Deus. Quando você recebe dessa forma o amor de Deus, você se sente seguro, se sente sustentado, alimentado e se sente amado. Já podia ir embora, né? Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que muitos adolescentes têm problema porque quando na infância ele não teve isso. Você que tem seu filho pequeno ainda, experimenta pegar ele no colo, mesmo que ele não amamente mais. Pega ele no colo, olhe para ele, segure ele firme, para você ver que adolescente que vai ser no futuro. Queridos, a Bíblia Sagrada é um livro de princípios. Seja qual for a circunstância, saiba que existe na Bíblia uma solução, uma experiência semelhante, orientações semelhantes àquilo que você está passando em qualquer área da sua vida. A Bíblia é o livro dos livros, aleluia. Por isso que quando você fala Bíblia, você não está dizendo a palavra de Deus. Bíblia quer dizer livros, uma biblioteca.
Agora, quando você diz Bíblia Sagrada, aí você está se referindo à palavra de Deus. Então, na Bíblia Sagrada, você encontra uma experiência semelhante ao que você está vivendo e orientações para você sair de qualquer adversidade. A palavra de Deus revela o querer de Deus. O coração de Deus se abre para os seus filhos quando se medita na palavra de Deus. Simplesmente quando eu paro à frente da palavra, eu me exponho à palavra, ali Deus está se expressando, ali o coração de Deus está aberto, ali Deus está dizendo, é isso que eu penso, é assim que eu acho, é assim que deve ser, é assim tem que ser. Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Deus falou, está falado. Aleluia, glória a Deus. Amados, o que Deus oferece a nós, a sua palavra funciona. A nossa rendição ao conhecimento da verdade. O que eu tenho que fazer para funcionar a palavra de Deus na minha vida? Eu preciso me render a ela. Eu preciso crer naquilo que Deus está falando. Então, a rendição ao conhecimento da verdade da palavra de Deus nos faz vencer em todas as crises. Meu irmão, minha irmã, seja qual for a crise na sua vida, a Bíblia Sagrada tem resposta. Ou seja, então precisamos considerar a palavra de Deus, precisamos aprender a palavra de Deus, precisamos meditar na palavra de Deus. Olha o versículo 13 do capítulo 5 de Josué, olha lá. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué e ele lhe disse, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Ou seja, precisamos meditar. Josué estava ali parado, pensando, o que eu vou fazer para entrar, para derrubar os muros de Jericó? Esse versículo mostra como Josué e o povo hebreu venceram uma das piores crises da sua vida. Um momento de muita luta, apreensão e os princípios para sair triunfante. Aleluia. Querido, diga para a pessoa que está ao seu lado, aprenda a servir. Receba o amor de Deus e a crise passará. Primeiro ponto da mensagem, nunca pense que está só. Jesus Cristo sempre esteve contigo. Você não está só. O que mais pode enfraquecer o ser humano é no momento da luta, no momento da dificuldade, no momento da crise, ele pensar que está só. Ele pensar que não tem companhia, ele não ter alguém que possa dividir a sua angústia, o seu problema. É quando ele pensa, estou passando sozinho esta crise, esse problema. Então Josué 5,13 diz que ele estava ali pensando como ia resolver o problema. E de repente o comandante do exército celestial aparece ali para ele. Para quem não sabe, esse comandante do exército celestial era Jesus. Na dispensação do mistério, ainda não tinha sido revelado em forma de teofania, ou seja, aparições de Deus em forma de anjos. Era Jesus Cristo ali. Então, Josué capítulo 6, versículo 1, olha o que diz ali. Josué 6,1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Era uma cidade fortificada, muros altos. Não tinha como passar por aquela cidade. Ninguém entrava e ninguém saía, porque eles estavam com medo de Israel invadir eles. Jericó estava rigorosamente cerrada, fechada. Então, eu posso imaginar Josué saindo do seu arraial. Saiu para pensar sobre essa enorme crise. Pensando e dizendo, essa situação é difícil e eu estou só. Quantas vezes nós também, diante de uma situação, a gente sai para pensar, sai para fora de casa, ou em algum lugar e fica pensando, como resolver isso? Algumas pessoas falam assim, fica matutando, ali pensando no problema. Josué, ele era servo de Moisés, mas nesse período, Moisés já tinha morrido. Então, ele podia ter pensado da seguinte forma, Josué falando, já passei por crise, mas Moisés estava lá. E se eu não conseguir fazer isso, e se eu não conseguir fazer com que esse povo entre na terra prometida, já que Moisés não está aqui, eu pergunto uma coisa para você, quem você gostaria que estivesse ao seu lado nesse exato momento que você está vivendo, que não está aqui? É o que Josué, ele estava passando.
Quando surgia qualquer problema, qualquer dificuldade, eles corriam para Moisés. Mas agora Moisés havia sido morto. Ele estava só. Mas quem apareceu no lugar de Moisés? Ou, para você entender, quem apareceu para preencher esse lugar de Moisés? O próprio Jesus Cristo. Então, Josué nunca esteve só. Meu irmão, você nunca esteve só. Aleluia. Ele estava pensando que não era fácil vencer essa adversidade. Não era tão simples assim vencer Jericó. Como poderia destruir as muralhas? Não havia nenhuma arma que pudesse derrubá-la como nós temos hoje. Mas o texto diz que num momento determinado Josué levantou os olhos. Levantar os olhos, essa é uma atitude muito importante. Meu irmão, talvez você já ouviu tua mãe ou teu pai, alguém falando isso para você: levante a cabeça. Isso é um princípio importante quando você está cabisbaixo. Primeira coisa, levante a cabeça. Não levante demais porque é orgulho. Levanta nessa dimensão aqui mais ou menos. Aí sim, ok? Assim não, assim, ok? Levante a cabeça. Essa é uma atitude importante. Então, numa crise, você precisa levantar os olhos. Porque muitas vezes citamos os problemas dia e noite, remoemos o problema, focalizamos no problema, só pensamos no problema. E quanto mais você pensa em problema, mais o seu olhar ele vai ficando para baixo. E o princípio hoje, o valor hoje é levante a cabeça. Quando Josué levantou a cabeça, ele teve outra perspectiva, ele teve outro valor, ele teve outra visão da situação que ele estava vivendo. Ele levantou os olhos e viu, e quando ele viu, ele saiu desse círculo vicioso. O que ele viu? Ele viu Jesus. É interessante que a Bíblia ela combina. A Bíblia diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Percebe que nunca na Bíblia, quando se diz respeito de ajuda de Deus, quando se diz respeito de você dar a volta por cima, quando diz respeito de você vencer uma crise, uma situação, a Bíblia nunca falou para você olhar para baixo. Sempre levante os olhos, olhe para cima, olhando firme para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Porque quando estamos em crise, nós racionalizamos. O que é racionalizar? Racionalizar é você iniciar um pensamento e voltar ao ponto de partida. Então, quando uma pessoa está com um problema, passando uma dificuldade, é o famoso cachorro correndo atrás do rabo. Ele começa a pensar, pensa, iniciou um raciocínio, pensa, voltou aqui, nada. Aí ele vai de novo. Aqui, entende isso? Isso é racionalizar. Ou seja, você está buscando na sua mente, você está buscando na sua razão a solução para aquilo que só Deus pode te dar. Iniciamos, o que é racionalização? Inicia outro pensamento e voltamos para o ponto de partida. Ou seja, não sai do lugar. É quando você levanta os olhos e você enxerga outra realidade além do natural, a espiritual. Quando você levanta os olhos, você sai desse círculo e você começa a enxergar algo além do natural, algo além da física, ou seja, você vai para a metafísica. Josué viu um homem que tinha uma espada nua. Espada nua significa que a espada estava fora da bainha. A espada estava fora da bainha. Então, o que ele perguntou para esse homem? Você é um dos nossos ou contra nós? Percebe que ele não conheceu a princípio quem que era esse homem. Tanto que ele questionou se esse homem era inimigo ou não. Ele disse assim: eu estou sozinho nessa batalha. Será que Deus está mandando ajuda? Este homem disse: eu não sou teu inimigo, eu sou teu aliado. Querido, quando esse homem que é Jesus, em forma de teofania, ele diz: eu não sou teu inimigo, eu estou junto com você, ele está dizendo a mesma coisa que Jesus disse para nós: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus é por nós. O apóstolo Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Querido, Deus ele não vem para lutar contra você, ele vem para estar a teu favor, se você está em Cristo. Deus quer que você saiba que você não está sozinho. Deus mandou o príncipe, o comandante do exército celestial, o próprio Senhor Jesus, aquele que nunca perdeu uma batalha. Queridos, e sabe de uma coisa? Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos.
Ele disse à igreja: você não estará só, filho de Deus, você não estará só, você caminhará ao meu lado, você estará na minha sombra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do esconderijo do Altíssimo, ali ele descansa, aleluia. Você precisa crer nisso. Por isso, amados, ele está dizendo: você não está só, o próprio príncipe do exército celestial está contigo, ele está com você, ele luta por você. Josué não podia derrubar as muralhas, mas esse príncipe disse: eu posso derrubar as muralhas. Por isso que o apóstolo Paulo, ele aprendeu essa lição. Ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso, amados, Josué não tinha esse poder, mas Deus tinha. Tem coisas que você não tem poder para realizar, mas Deus, ele tem poder para realizar. Então, o que é interessante é que a tarefa minha é realizar o possível, a tarefa de Deus é realizar o impossível. O impossível para Deus e o possível para nós. Aquilo que você não pode fazer, Ele fará no seu lugar. Sabe por quê? Porque Ele cuida de você. Ele se importa com você. Ele ama você. Ele está interessado nas tuas vitórias. Então, se você está entendendo o que eu estou falando, isso significa que se você recebe o amor de Deus, se você se vê nos braços do Pai, se você se vê sustentado pelo Pai, como a mãe sustentava aquela criança, se você consegue ver o olhar do Pai e enxergar isso na sua vida, eu quero profetizar sobre a sua vida. A crise familiar que você está enfrentando foi resolvida. A crise econômica que você está atravessando foi resolvida. A crise de saúde que você está passando foi resolvida. A crise moral que você está atravessando foi resolvida. A crise do desemprego que você está atravessando foi resolvido. A crise espiritual, tudo isso foi resolvido, porque Ele já desembanhou a espada dele. Você só precisa receber a vitória pela fé que opera no amor. Ou seja, porque Ele me ama, eu sei que Ele já fez. E eu recebo essa vitória, porque eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele sustenta. O olhar de Deus para comigo não é de acusação, o olhar de Deus para comigo é de amor. Os braços de Deus não é contra mim, é para me dar segurança. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ele já está pronto para te ajudar. Ele já está pronto para te orientar. Não confie na força do seu braço, não confie na sua inteligência, não confie na sua capacidade, não confie nos seus relacionamentos, confie somente em Jesus Cristo. Creia e depende do príncipe dos exércitos de Deus, Jesus Cristo. Ele sim, Ele tem como te orientar, Ele tem como fazer você caminhar em vitória. Quando esse sentimento de solidão, de abandono chega à nossa mente, é como uma flor que fica sem água. Porque em algum momento Josué ficou ali com um sentimento de abandono. É como uma flor que fica sem água, ela começa a murchar e se inclinar. E você coloca água e ela se reanima, e é vivificada. Foi isso que o príncipe do exército fez com Josué. Josué, ele estava cabisbaixo. Josué, ele estava ali murchando, mas quando o príncipe dos exércitos celestiais veio, ele foi reavivado com essa ajuda dos céus. Aleluia. Quando isso acontece, ore pedindo ao Pai que Ele leve e mantenha você assentado nas regiões celestiais. Deixa eu explicar uma chave muito poderosa que eu quero passar para você. Toda vez que você se sentir assim desanimado, toda vez que você se sentir assim cabisbaixo, toda vez que você se sentir só, é porque de alguma forma você desceu das regiões celestiais e está tentando resolver aqui na terra pelo racional. Então faça essa oração: Pai, me leve novamente para as regiões celestiais e me mantenha lá. Aleluia. Você vai ver que o ânimo vai vir sobre a sua vida. Você vai ver que o novo vigor vai vir sobre a sua vida. Aleluia. Segundo ponto, Deus não abandona você. Por causa de Cristo Jesus, Ele é por você. Deus não abandona você. Por causa de Cristo Jesus, Ele é por você. Você está em Cristo, Deus é por você. Essa é a palavra. É possível então que Josué travasse uma batalha em sua mente. E se eu não estou agradando a Deus como Moisés? E se eu não estou agradando a Deus como Moisés?
Deus, a quem eu devo recorrer? Então, na cabeça de Josué, ele pensou que Deus tinha abandonado ele. Deus, será que eu estou agradando o Senhor como Moisés agradava? Deus, a quem eu devo recorrer agora? Nas lutas, quando eu travei, Moisés estava lá no monte. Lembra, quando Josué lutava, Moisés estava no monte, Arão e Hur seguravam os braços ali de Moisés, e aí Josué vencia as batalhas. Só que agora Moisés tinha morrido. Então, tudo isso poderia passar na cabeça ali de Josué. Será que se Moisés estivesse aqui não seria melhor? Moisés sempre esteve lá no monte me cobrindo, eu no vale. Moisés estava lá me abençoando, e eu venci todas as lutas. Mas agora, onde está Moisés? Será que Deus me abandonou também? Não, Deus não te abandonou. Se você está com Cristo, Ele é por você. O que Deus quer nos ensinar é você dar continuidade na sua vida sem Moisés. Quem era o Moisés da sua vida que você dependia tanto dele? E Deus fez esse Moisés morrer. Deus permitiu isso. E agora Deus está dizendo para você: eu estou com você. Eu guio você pelo Espírito Santo. Eu vou conduzir você agora para a terra prometida. Aleluia. Sabem, amados, muitas vezes o diabo insiste, o diabo continua afligindo a sua mente, trazendo peso, trazendo culpa, colocando dúvida, dizendo: Deus não estará mais do seu lado como Ele esteve antes, Deus não vai mais ajudar você, Deus não vai mais socorrer você, Deus não vai mais abençoar você, agora Deus está triste com você, Deus vai abandonar você. Esses pensamentos chicoteiam, ferem as nossas almas, trazem culpa e condenação. Mas o apóstolo Paulo diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque se você está em Cristo, Deus é por você. Aleluia, aleluia. Então, amado, surgem pensamentos em nossas mentes quando vêm os problemas, quando vêm as crises. Surgem pensamentos em nossas mentes dizendo: você não merece pedir o que você está pedindo, você não merece isso que você está buscando, olha o que você praticou. Irmão, saiba de uma coisa: a culpa, eu sempre gosto de falar isso, a culpa nunca estará em dois lugares ao mesmo tempo. Ou ela estará em Jesus na cruz, ou estará em mim e em você. Mas a Bíblia diz que Jesus assumiu os nossos pecados, Ele purificou o pecado de Adão, e Ele remiu as nossas culpas. Então Ele assumiu as nossas culpas, o peso dos nossos pecados. Então nós precisamos entender que a culpa não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou se ela está em Jesus na cruz, no tempo que Ele fez a obra, ou se está em mim. Se você tem Jesus, então ela não está em você, ela foi sobre Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Mas sabe de uma coisa? Deus não desiste de nós. Eu gosto muito dessa frase, patentear essa frase: enquanto há vida, há esperança. Você que me assiste, vai me assistir ainda. Enquanto há vida, há esperança. Aleluia. Quando você comete um pecado, você se arrepende, recebe o perdão e declara sim. Quando você comete um pecado, você se arrepende, recebe o perdão e declara sim. A Bíblia diz que Deus não se lembra mais desses pecados, que Deus não mais vai cobrar esses pecados, que esses pecados não mais me afastam de Deus, nem Deus de mim, nem eu dele. Deus não desiste de nós. Aleluia. Mas Deus trouxe Josué até aquela situação. Escute, Deus trouxe Josué até aquela situação. Que situação? Diante de uma cidade fortificada. E ele não tinha tanque de guerra para destruir as muralhas. Até aquele tempo, e sabe de uma coisa? Deus não abandonou Josué. Eu rio, acho que essa é a palavra correta. Eu rio, senão um professor de português pode me corrigir. Eu rio muito quando eu vejo uma pessoa que já viveu 40 anos, 50 anos, 60 anos, 80 anos preocupado com a vida. O mesmo Deus que fez você viver 50 anos não pode acabar o restinho da sua vida? Alô? O mesmo Deus que sustentou você até aqui, que trouxe você até aqui, não pode acabar de sustentar você até o fim da sua vida? Então, por que há tanta preocupação?
Queridos, eu escrevi um livro dizendo assim, como viver em paz. Se você aplicar os princípios que estão naquele livro, você vive em paz. Viva em paz. Aleluia. Escute, amados. Deus não abandonou Josué no meio das conquistas. Deus não abandonou Josué no meio das lutas. Aquilo que Deus começou com você, Ele ainda não terminou. Por que você está vendo os defeitos seus? Por que você não vê as suas qualidades? Aquilo que você vê como defeito, Deus fala assim, ainda estou trabalhando, não terminei essa parte. Quando você vai numa construção, você vê uma sala totalmente reformada, totalmente construída, feita, pintada, com piso, você fala legal, mas de repente do lado tem uma sala que ainda não está terminada, então você tem que olhar que está terminada, porque aonde não está terminada, você vai ouvir assim, ainda está construindo. Desculpe o transtorno. Você consegue pela fé vendo, se você consegue pela fé vendo o seu coração escrito assim, ó, em obras. Desculpe o transtorno, em obras. Essa área que você está vendo defeito em mim, é porque Deus ainda está trabalhando nela. Então pare de julgar, aleluia, pare de julgar as pessoas, porque essa área que as pessoas estão ali debilitadas, é a área que ainda Deus está trabalhando, aleluia. Querido, Deus não vai desistir de você, Deus não vai deixar você aonde você está, Ele continuará a operar e agindo Deus, quem impedirá? Aquele que começou a boa obra, Ele não vai parar no meio, Ele tem algo tremendo para realizar em nós e através de nós. Ele não te trouxe até aqui para abandonar você. Deus não faz assim. Isso não faz parte do caráter de Deus. Deus não trouxe você até aqui para abandonar você. Querido, escute isso. Nas mídias, na cultura, temos ouvido muitas histórias de abandono. Nós ouvimos histórias de abandono e agora transferimos essa cultura para Deus. Porque você assiste vendo mães que deveriam segurar as crianças, amamentar as crianças e olhar com amor, olhar de amor para as crianças, deixando no lixo. E aí você quer, muitas vezes nós queremos transferir essa cultura de abandono para Deus. Deus não abandona. Deus não faz parte dessa cultura, aleluia. A cultura de Deus é a cultura do reino. E a cultura do reino é assim, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Essa é a cultura de Deus. Aleluia. Deus não vai nos abandonar. Deus não está. Muitas pessoas pensam assim, ó, Deus não está cuidando de mim, Ele está cuidando de você. Deus não está cuidando da minha família, Ele está cuidando da sua família. Querido, pare de aceitar as acusações de Satanás. Quando vier um pensamento ruim, você diz, cancela. Veio um pensamento ruim, você diz, cancela. Cancela. Ah, não quero usar isso aí, então diga, passa. Não aceite esses pensamentos ruins. O que mais faz as pessoas ficarem de cabeça baixa, o que mais faz as pessoas ficarem ali sem produzir alguma coisa na vida, é as setas do diabo na mente, que mostra para ele as debilidades, o diabo só vai mostrar para você as áreas que Deus ainda não terminou. O diabo jamais vai chegar em você e dizer assim, olha como é que o fulano ali é legal. Não, ele vai mostrar o teu erro. E no teu erro Deus está trabalhando. Aleluia. No seu caráter Deus está trabalhando. Aleluia. Diga assim, aquele que começou a boa obra em mim, Ele é poderoso para terminar. Aleluia. Neste texto sagrado, o princípio mais importante é saber que Deus não te abandonou e nem te abandonará. Você sabe que vencerá a crise como Josué venceu. Querido, a igreja é vitoriosa. A igreja, ela entrou para jogar, é como se entrasse contra um time, mas a igreja já sabe o final. Qual que é o final da igreja? Um final triunfante, aleluia. Esse é o final da igreja, um final glorioso, aleluia. Se você já sabe o final, por que está preocupado no meio? Se o próprio nosso Deus, Ele disse, eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega. Se você começou em Cristo, você vai terminar em Cristo. Jesus disse, aqueles que vierem a mim de maneira nenhuma lançarei, o que o Pai trouxe nas minhas mãos de maneira nenhuma será arrebatada. Você está na mão de Cristo, você está nos braços do Senhor, ninguém te arrebata dele. Diga assim, eu sou dele, eu sou de Deus, eu sou de Deus, aleluia. Diga, o meu Pai é Deus,
Aleluia. Não deu um ânimo assim dentro de você? Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Você sabe que vencerá. Aliás, você sabe que já venceu. Escute isso aqui, ó. Deus colocou essa empresa em suas mãos e o diabo não vai colocar as mãos nela. Deus trouxe os teus filhos até aqui e o diabo não vai tocar a vida dos seus filhos. Deus trouxe sua família até aqui e o diabo não vai tocar na sua família. Deus trouxe o teu emprego até aqui, ninguém vai tocar no teu emprego. Deus trouxe o teu ministério até aqui e nada vai tocar no seu chamado. Deus trouxe você até aqui e Ele continuará a trabalhar por você, em você, edificar a sua vida e fortalecer você. Porque Ele quer que você receba e aceite a verdade de que você é um rei e sacerdote. Se você crê, diga: eu sou um rei. Eu sou um sacerdote. Ele quer que você receba e aceite que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ninguém, nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu sou rei e sou sacerdote, constituído por Jesus Cristo. Aleluia. Então Deus não te abandona. Mas a sua alma ainda grita, dizendo assim: eu estou passando por dificuldade. Saiba, meu irmão, você não está só. Ele não abandonará você. Quero convidar o Ministério da Música, por favor. Receba o amor de Deus na sua vida. Eu quero dar uma tarefa para a igreja e para todos aqueles que assistirem. Durante essa semana, tente visualizar você habitando no esconderijo do Altíssimo. Tente visualizar a grossura dos braços do Pai. Tente visualizar o olhar amoroso de Deus olhando para você e dizendo assim: eu te amo. O que eu falo diante dessa visão de Deus me abraçando, me sustentando e olhando para mim? Não fala nada, só receba o amor. Isso vai mudar a sua vida. Aleluia. Nunca pense que está sós. Jesus Cristo sempre esteve contigo. Deus não abandona você. Por causa de Cristo Jesus, Ele é por você. Olha o Salmo 27, versículo 10. Olha o Salmo 27, versículo 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Pastor, meu pai e minha mãe me abandonou. Não tem problema, Deus te acolhe. Mas ali não está dizendo que o pai vai abandonar e nem que a mãe vai abandonar. Está dizendo se. Teu pai não te abandonou, olha lá. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem. Não está dizendo que eles desampararam. Está dizendo se. É um caso à parte, não é regra. Não é regra pai e mãe abandonar filho. Se um pai e uma mãe abandonar, é exceção. Mas se isso acontecer, o pai e a mãe não abandonam o filho. Mas se isso acontecer, o Senhor te acolherá. Aleluia. Por isso eu quero declarar sobre os órfãos dessa igreja. Aqueles que já não têm o pai físico aqui, eu quero declarar: o seu pai é Deus. Aleluia. E o seu pai que é Deus, Ele não te abandona. Diante da crise, Ele manda a ajuda dos céus. Existe possibilidade de um pai ou uma mãe abandonar seu filho? Difícil. A regra é difícil. Porque se teve uma coisa que eu coloquei no meu coração quando eu me casei, é nunca acontecer isso na minha vida. Amém. De abandonar os filhos. Eu tinha isso como princípio. Aleluia. Mas se isso acontecer, Deus não nos abandonará. Ele disse que vai acolher você. É a palavra de Deus. Isto é assim. Pare de ouvir o diabo soprar no seu ouvido. Deus te ama. Toda vez que o diabo soprar no seu ouvido, traga essa imagem na sua mente. Você nos braços de Deus, sendo sustentado por Ele, e o olhar de amor. E você diz: eu recebo esse amor, eu recebo essa segurança, e eu recebo esse sustento. Meu irmão,
com essa fé que opera pelo amor, você enfrentará qualquer tipo de crise. Coloque-se em pé, eu quero fazer uma oração. Diga assim: Pai Celestial. Você que está nas redes sociais, fala comigo: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, nasceu da Virgem Maria, morreu numa cruz, foi para o Hades, mas ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá Ele intercede por nós. Eu declaro que a esse Cristo Jesus homem, Ele é meu único Senhor e meu único Salvador. Se você crê, diga amém. Se você disse amém, Ele é por você. Ele não te abandona. Você não está só. Com o amor dEle, com o sustento dEle, com a segurança de Deus, você habita no esconderijo do Altíssimo, e à sombra dEle você descansa. Assim como a criança descansa nos braços da mãe, recebendo o sustento e o olhar amoroso da mãe, assim Deus é para com você nesta noite. Continue abençoados.